Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 991520454, que é também meu WhatsApp. E meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome, então Henrique LHAS, @hotmail.com. Lembrando então que nós também pregamos o Evangelho para ganhar almas, também ministramos sobre missões, sobre família, escatologia, evangelismo, missão dos lares, dons do Espírito Santo, libertação, curas, batismo no Espírito Santo, Escola Bíblica de Obreiros, seminários, congressos de Escola Bíblica Dominical. Então, nos convide, estaremos aí e com certeza Deus fará maravilhas em nosso meio. Te pedimos aí, dê um like, um gostei, não custa nada, mas ajuda muita gente a divulgar o nosso vídeo. Então aí embaixo aí, dê lá um gostei, um joinha aí. Se inscreva em nosso canal aí, quem é inscrever-se, se inscreva. Todo vídeo que eu colocar você recebe em primeira mão. E isso ajuda a divulgar esse trabalho para outros. É tudo gratuito. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco através desse WhatsApp. Ou então, aí está o QR Code. Você entra em contato conosco aí, entra no grupo aí. Esse grupo não é grupo de bate-papo, aí nós vamos colocar um monte de vídeos, nem ninguém ficar conversando, nem botando um monte de música, nada disso. É só o material da EBD que eu coloco aí gratuitamente toda semana. Não vai encher seu celular. Vamos então à lição. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas Lições Bíblicas da CPAD com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, na lição 4 promessa e obediência, na lição 5 a promessa de salvação, na lição 6, a promessa de cura divina, na lição 7, a promessa de um coração novo, na lição 8, a promessa da paz, na lição 9, promessas para pais e filhos, e hoje vamos estudar a lição 10, a promessa da proteção divina. E hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1, proteção contra o maior inimigo. Subtópico 2, os inimigos espirituais em Efésios. Subtópico 3, as armas espirituais do crente. Tópico 2, a maravilhosa proteção de Deus. Subtópico 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. Subtópico 2, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Subtópico 3, a onipotência de Deus. Tópico 3, promessas e proteção. Subtópico 1, os inimigos serão derrotados. Subtópico 2, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Subtópico 3, a abrangência da proteção de Deus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O nosso texto áureo está em Salmos 91:11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Veja, a Bíblia declara para nós, então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Veja só. Então, é uma declaração bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Temos que crer nisto. E é a verdade. Os anjos trabalham a nosso favor. Então, existem aí trilhões de anjos
que estão todo o tempo trabalhando a nosso favor, nos protegendo, nos livrando, né? Estão aí sempre em serviço, não dormem nunca. E ai de nós se não fossem esses anjos trabalhando por nós, nos dando tantos livramentos, né? Eu mesmo, quantos livramentos eu tive, principalmente no trânsito, né? Estamos vivendo aqui muito pertinho de São Paulo, um trânsito intenso realmente. E se não fossem esses anjos, imagine, aqui dificilmente você vê um carro que não está com alguma batidinha, né? Então a gente escapa porque Deus está conosco todo o tempo, os anjos estão nos protegendo. A verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então veja que existe aí uma condição, né? Nós devemos estar, então, em comunhão com Deus, em íntima comunhão com Deus. O crente deve viver sempre em oração, em jejum, lendo, estudando a palavra de Deus, evangelizando, é evidente. Aí então nós teremos o trabalho dos anjos sempre nos protegendo, nos livrando. Agora, se o crente vai viver em pecado, então acabou a proteção, né? Muitas vezes o crente reclama, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele mesmo é culpado por ter acontecido isso. Ele saiu da proteção de Deus, estava vivendo em pecado. Veja que, conhecendo a palavra de Deus, nós podemos combater Satanás, né? Olha, primeiro nós nos aproximamos de Deus, estamos em intimidade com Deus. Depois, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos tenham conhecimento da verdade, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós temos a obrigação, o dever de transmitir o Evangelho a todos. E isso vai nos trazer proteção. Olha o que diz a palavra de Deus: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. É promessa de Deus. O Espírito Santo levanta uma bandeira, né? Ele vem com poder sobre o inimigo, derrota o inimigo, ele afasta o inimigo. Veja, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, todas as tentações, venceu todas as provações, venceu tudo. Por quê? Sempre em comunhão com o Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E há uma promessa de Jesus para a igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17, e Salmos 91, de 1 a 8. Vamos ler. Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu quero acrescentar na leitura aí, muito importante, Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei,
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto no outono, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Glória a Deus, aleluia. Veja só quantas promessas maravilhosas, né? E aqui a promessa de proteção se sobressai. Nós fizemos questão aí de ler mais um versículo lá em Efésios, né? Porque ali é a armadura de Deus. E a armadura não funciona sem oração. Então, geralmente a gente fala da armadura, mas se esquece de um versículo que é base para que a armadura funcione, que é a oração. E que oração? Ali está escrito, oração no Espírito, letra maiúscula. O que é oração no Espírito? Orar em línguas, é orar no Espírito Santo, né? Você pode ver referências sobre isso, né? Por exemplo, Judas, né? Que só tem um capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha aí, bem claro, orando no Espírito Santo. Mesma referência, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando no Espírito Santo. Isso é muito importante. Orar no Espírito Santo, orar em línguas. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e Espírito fala mistérios. Olha no versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Veja bem, bem claro, bem evidente, bem simples de entender, né? Se você quiser mais referência, olha, orar em línguas traz até o quê? Traz refrigério. Olha só que coisa importante. No Antigo Testamento, falando sobre falar em línguas, que Paulo usou aqui em 1 Coríntios 14. Olha só, Isaías 28, 11 e 12, olha aí. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Veja só, orar em línguas traz descanso, refrigério. Quanta gente aí com depressão, ansiedade, síndrome de burnout, não sei mais o que. Falta de quê? Orar em línguas. Traz descanso, refrigério. Gente aí sobrecarregado, trabalhando demais, super preocupado, né? Olha aí, se você passar 1 hora por dia orando em línguas, olha aí. Aí esse é o descanso, esse é o refrigério. Aprenda isso, pratique isso. Então estamos vendo aí a armadura de Deus, que ela vai funcionar, vai trazer a nós defesa, né, contra o inimigo, e também tem ataque. A palavra de Deus é a espada do Espírito para atacar, né, e vencer o inimigo, assim como Jesus fez lá, quando foi tentado no final daqueles 40 dias de jejum. Aprenda, Jesus era cheio do Espírito Santo, conhecia a palavra de Deus, estava em jejum e em oração. Então Satanás veio e ele venceu todas as tentações, né? As concupiscências ali que vieram trazidas por Satanás para tentar derrubá-lo, como derrubou o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, não, cheio do Espírito Santo, em jejum, em oração, conhecendo a palavra de Deus, venceu. E vimos aí então Salmos 91, que você junta lá com Hebreus, né, para ver aí a proteção que os anjos nos dão. E aí você veja que fala aí de proteção e fala de penas, né, que tem a ver lá os anjos com as suas asas, né? E isso aí nos conduz também à palavra de Deus, que nos fala
que um anjo, por exemplo, só um anjo, olha, matou 185 mil soldados assírios. Veja bem, um anjo. Então, olha só, quanta proteção nós temos. A introdução da lição diz, nesta lição, tomamos Efésios 6:1 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, como vemos na leitura, olha só, a nossa luta não é contra as pessoas em si, mas contra demônios que agem nas pessoas, através das pessoas. Então é um fato bem claro, para nós, principalmente os crentes, Então, é uma coisa bem clara para nós. Por exemplo, na sexta-feira, agora no feriado, eu estive visitando 3 residências. E na primeira residência que nós fomos, eu sempre saio assim para evangelizar, tem um grupo de evangelismo na congregação, e a gente sai para evangelizar toda semana. Sempre ganhamos almas, sempre Jesus cura muitas pessoas, E nesta sexta-feira nós fomos à casa de um casal com uma filhinha, e a mulher, ela estava com depressão, ansiedade. Nós fomos orar e se manifestou um demônio, Aquela mulher esperneou, gritou, falou igual homem, com a voz de homem, E ali um demônio estava possuindo aquela mulher. E nós ali, então, expulsamos aquele demônio. Aquela família se converteu ao Senhor Jesus. Depois fomos para outra casa, toda uma família se converteu também, várias pessoas, E outra casa, depois fomos um irmão que se reconciliou e voltou. Ontem mesmo à noite já estava na igreja. Então, olha só, um trabalho que deve ser feito. Agora, esse trabalho tem que ser feito com o quê? Jejum e oração. Por quê? Se você vai evangelizar, você precisa saber. Jesus disse, olha, tem demônio que só sai com o quê? Com jejum e oração. Então, aquele que vai evangelizar deve estar preparado para ter um confronto, Não é só um encontro, é um confronto com Satanás, com seus demônios. Então, sempre temos que estar assim, em jejum e oração, para enfrentarmos, porque nós vamos em nome de Jesus, não é em nosso nome, mas nós vamos em nome de Jesus, para expulsarmos os demônios, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está lá, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Olha aí. Em meu nome falarão novas línguas, batismo com o Espírito Santo. Olha aí. Expulsarão demônios. Está bem claro aí. Todo crente pode e deve expulsar demônios. Agora, demônio só aparece, só se manifesta quando existe o quê? Uma confrontação a ele. Como é que se confronta? Quando você está sempre em jejum e muita oração. Aí sim, há o confronto e ele aparece e você expulsa. Quantas igrejas que existem aí vários anos que nunca houve, nunca se manifestou nenhum demônio, nunca apareceu ninguém endemoniado. Por quê? Falta jejum e oração. A igreja avivada, cheia do Espírito Santo, sempre vai acontecer. De pessoas que estão possessas de demônios, os demônios se manifestar ali. E o trabalho evangelístico sempre há essa aparição de demônios se manifestando. Por quê? A pessoa que está possuída por demônios, ela quer ficar livre dos demônios. Mas ela não vai procurar um lugar onde não vai ficar livre. E também um demônio pode ficar na pessoa andando para todo lado, inclusive na igreja, não vai acontecer nada, não vai se manifestar, ninguém vai saber. Só vai dizer, a pessoa está com depressão, a pessoa está com ansiedade, não sei o quê. Mas o demônio não se manifesta, porque não existe uma força, um poder ali confrontando.
Então é preciso que os crentes estejam sempre jejuando, sempre orando muito. E quanto mais orar em línguas, mais forte, mais poder o crente recebe para combater o inimigo e vencê-lo. E sempre em nome de Jesus. Quando existe um avivamento, eu participei de 2 grandes avivamentos, praticamente todo dia a gente expulsava demônios. Todo dia. Vinha gente de longe, trazia os endemoniados, pessoas até, muitas vezes até amarrado com cordas, né? E a gente expulsava demônio praticamente todos os dias. Então, avivamento, ele sempre vem quando os crentes estão fazendo o quê? Jejuando, orando, estudando a palavra de Deus e evangelizando. Aí sim, esses demônios se manifestam, a gente expulsa, pronto, as pessoas se convertem e é uma maravilha. Aqui vai assim, é um arrastão de gente que vai se convertendo, né? E Jesus vai então salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo. É uma festa, uma igreja em avivamento. Então temos armas fornecidas por Deus nesta luta e nós vamos então nos vestirmos dessa armadura e vamos combater e sempre vencer, sempre em nome de Jesus. Lembrando que essa sexta-feira que eu estou me referindo é a sexta-feira do feriado, dia 15 de novembro, né? Mas, e como eu gravo as lições antes, né? Então, às vezes você fala, mas como sexta-feira agora era feriado? Não. Então foi dia 15, porque eu estou gravando hoje, dia 18, esta lição, número 10. Então, 18 de novembro de 2024. Tópico 1, proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1, proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, 12 a 17. A nossa batalha é espiritual. Então devemos nos lembrar das armas fornecidas por Deus. E nós temos, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. Esse dom traz a nós a revelação de uma operação do Espírito Santo, de uma manifestação do Espírito Santo, de uma interferência, discernimento de espíritos, traz a nós a revelação de um espírito maligno, de um demônio que está por detrás de alguma manifestação de alguém, de algum comportamento de alguém, de alguma maneira de agir, de falar de alguém. E aí detectamos a presença de um demônio e expulsamos esse demônio. Quem tem o dom de discernimento de espíritos, então ele expulsa não é só um demônio de vez em quando, mas sempre, né? Então ele expulsa vários demônios. E todo crente que ora, jejua, estuda a palavra de Deus, evangeliza, ele recebe uma armadura de Deus. Deveria ser todo crente, mas se o crente não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, então dificilmente ele terá essa armadura em funcionamento, porque essa armadura para funcionar precisa de oração. Por isso está lá no versículo 18, né? Efésios 6, 18. Está aí orando no Espírito, precisa de oração, principalmente oração em línguas, para que essa armadura funcione. Quais as armas que nós recebemos? Aí está. Olha aí, salvação, Efésios 6, 13, né? Devemos estar sempre cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Nome de Jesus, Marcos 16, 17. Fé, né? Os dons aí, está entre os dons, 1 Coríntios 12. Orar em línguas, né? Judas 1, 20, 1 Coríntios 14, 4. Olha aí, verdade, né? Sangue de Jesus, Apocalipse 12, 11. Olha aí, o sangue de Jesus é uma arma poderosa contra Satanás e seus demônios.
Aí nós temos aí a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? Temos aí a justiça, temos o evangelho da paz, aí a oração, Efésios 6, 10 a 20. Então, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas está escrito em Efésios aí, então, olha só, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Usem o capacete da salvação, vestindo a couraça da justiça. Use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Cingindo o cinto da verdade. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tendo os pés calçados com a preparação ou prontidão do evangelho da paz. E sempre orem no Espírito Santo. Então veja essa armadura que todo crente deve receber. Mas precisa oração, jejum, estudo da palavra de Deus e sempre evangelização. Então olha só, é aquilo que recebemos para ser usado na evangelização, para ser usado na nossa vida de cristãos. Todo o tempo nós vamos precisar dessa armadura. Mesmo quando nós estamos evangelizando, vamos precisar. Por quê? O diabo vem com o quê? Tentações. E se a gente não estiver preparado para a luta, acaba sucumbindo, ou seja, caindo nessas tentações. Olha, Jesus diz, quando vocês forem orar, não se esqueçam então, olha, peçam a Deus para nos livrar das tentações. Por quê? Se o crente não estiver pronto, cai na tentação. Então temos que estar sempre preparados para essa luta, fortalecidos, vestidos dessa armadura e de preferência revestidos com o poder de Deus, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, orando sempre em línguas. Subtópico 2, os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos, que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então veja, existe toda uma organização desses demônios, que aí existem os demônios, né? Aí dentre eles existem as hostes celestiais, os príncipes, né? Existem aqueles que governam sobre nações, tem aqueles que governam sobre setores das nações, cidades das nações. Veja bem, tudo isso você encontra estudando a palavra de Deus a respeito do reino espiritual. Assim como existem os anjos de Deus, existem os demônios, que são os anjos caídos que seguiram a Satanás na sua revolta contra Deus. Veja só, então existe todo um exército organizado, existe aqueles que coordenam, né? Aqueles que estudam o que fazer para destruir a igreja. Olha o que Pedro fala sobre isso aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então veja, em derredor, estudando uma maneira de derrubar o crente. Então não dê oportunidade, né? Não dê ocasião ao diabo, não dê oportunidade para ele agir. Viva sempre combatendo contra o pecado, vencendo o pecado, sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, evangelizando. Por que a gente sempre fala evangelizando? Porque no evangelismo que você tem a prática da vida cristã. Então você se mantém sempre firme. Quem não evangeliza é um crente fraco,
fácil de Satanás derrubar. Por quê? Porque ele não está na prática da vida cristã. Ele não está usando as suas armas que Deus lhe deu. Então, ele é fácil de ser derrubado. Olha, existe a organização dos anjos. Você pode ver, por exemplo, em Daniel, capítulo 10, versículo 21, está escrito o que aí? Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja Daniel 12, 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Veja Daniel 10, 20. Ele diz, sabes porque eu vim a ti, e eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Veja, está bem identificado aí, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, né? Miguel, príncipe de Israel. Então existe uma organização angelical e uma organização satânica de demônios. Então existe príncipe de cada nação aí, tanto dos anjos de Deus quanto dos demônios. Olha aí, um demônio chamado príncipe aí, ó, da Pérsia, um demônio chamado príncipe da Grécia. Olha aí, cada país tem um príncipe aí, demônio, que coordena o trabalho para aquela nação. Então existe uma organização. E nós vamos lutar contra esta organização, não é contra as pessoas. É essa organização que age através das pessoas. Subtópico 3, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. A preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Mateus 4, 1 a 10. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. 1 Timóteo 2,4. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Então veja, são armas, né, que todo cristão deve portar. Também aí, olha, não é só arma de ataque, existe de defesa. Então você tem que entender aí como é que funciona a armadura, estudar direitinho sobre isso, em detalhes. E olha, que nós temos armas poderosíssimas também, que estão disponíveis a todo cristão. Olha aí, sangue de Jesus, arma poderosa. Nome de Jesus, como é que nós expulsamos o demônio? Em nome de Jesus. Como é que nós oramos pelos doentes e enfermos? Em nome de Jesus. Então, nome de Jesus, temos que usar o nome de Jesus. Temos aí oração em línguas para nos fortalecermos, sermos edificados, fortalecidos. Temos aí dons do Espírito Santo, que são armas poderosíssimas. Veja só, então, existem muitas armas que nós podemos usar contra os exércitos de Satanás, né? Contra todos esses demônios que entram nas pessoas e fazem de tudo para destruir a igreja. Olha aí, eles estão tentando de todo jeito destruírem as famílias, estão de todo jeito tentando colocar na cabeça das crianças, né? Porque uma criança, olha, um menino pode ser uma menina pode ser menino. Isso está sendo introduzido nos colégios, você talvez pai nem saiba disso, mas lá no colégio está acontecendo. Olha, eles apagam a luz das classes, colocam as crianças para invocar demônios. Você, pai, não sabe disso. Pergunta para o seu filho. Agora mesmo, nessa semana, perguntei a uma criança,
estava com depressão. E era um demônio, na verdade. E ela disse, lá apaga a luz, e nós acendemos vela e fazemos lá umas rezas e tal. Colégio, talvez você não saiba disso. Está acontecendo com seu filho. E lá é dito, não conte para os seus pais. Tudo é escondido. Nós temos no Brasil hoje, olha, mais uma quantidade de demônios aí agindo que você nem imagina. E eles estão atacando as crianças. Infelizmente, esses governos de esquerda, eles abrem mesmo as portas para demônios. É uma coisa terrível. Eles querem destruir as famílias, querem destruir a igreja, eles vão minando. Eles não combatem assim claramente. É por ali de baixo. Começa com as crianças destruindo, porque eles pensam no futuro. Eles vão destruindo a mente das crianças para no futuro não haver igreja. Olha lá na Europa, o que aconteceu hoje? A maior igreja aí de Satanás está ali espalhada por todo aquele continente. Um continente que antes era cheio de crentes que evangelizaram o mundo inteiro. Olha o que virou. Hoje você não acha lá 5% mais de crentes, verdadeiros crentes. Olha só, aí você vê demônios mesmo, as pessoas vivem nas drogas autorizadas pelo governo, incentivadas. O próprio governo fornece as drogas para as pessoas. Destruíram a religiosidade verdadeira. Tem religião? Tem, mas a religião falsa só. O satanismo tomou de conta. Então tomemos cuidado, igreja, trabalhe, igreja, não fique só cantando na igreja, não. Trabalhe. Não deixa que as pessoas sejam destruídas por demônios, as famílias estão sendo destruídas. Tópico 2. A maravilhosa proteção de Deus. Subtópico 1. A proteção de quem se relaciona com Deus. Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Versículos 2 a 4. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Então veja, está escrito aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então habitar é o quê? Morar. Estar em o quê? Intimidade com Deus. Então não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que só se lembra de Deus no domingo. Deixa só. Então temos que estar em íntima comunhão. Todos os dias o crente se levanta de madrugada para orar. Todos os dias o crente lê a Bíblia. Todos os dias o crente está se fortificando em Deus. Está em comunhão, conversando com Deus. Em intimidade com Deus. Então ele acha, então veja, descanso, né? Refúgio, proteção, tudo isso está em Deus, na comunhão com Deus. Então, os anjos são colocados a serviço de todos nós que vamos herdar a salvação para nos proteger. Temos que confiar nisso, acreditar em Deus, depositar toda a confiança em Deus, porque Ele coloca, na verdade, né, no presente, os anjos a serviço de todos os salvos. Subtópico 2, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra deste perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5,8. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição deste trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa,
temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Então veja, laço do passarinheiro indica que uma armadilha montada, né? Antigamente nós usávamos aquela coisa assim, colocava até uma bacia para pegar um passarinho, né? Às vezes fazia o que? Uma arapuca, né? Então, vários métodos. E naquele tempo em Israel se usava também um laço, né? Botava ali a comida dentro, um laço assim, puxava, laçava o pé do pássaro, né? Então, Pedro fala sobre isso. Então, o nosso adversário, Satanás, anda em derredor, procurando um meio de derrubar a cada um de nós. Então, armando o quê? A armadilha. Ele vai descobrindo o que o crente gosta. Ah, esse crente aqui é apaixonado por esportes, né? Futebol e tal, lutas, né? MMA e tal. E ele prende o crente ali. Ele vai ficar até de madrugada vendo essas coisas, né? E aí, o crente que ficou até de madrugada nessas coisas vai ter coragem, vai ter jeito para levantar-se de madrugada para orar. Vai passar o outro dia todo com sono. À noite vai passar vendo na sua mente ali é luta, né? É futebol, é não sei o que, filme, né? E aí não acorda de madrugada para orar, acorda já cansado, que dormiu mal, ainda teve sonhos, pesadelos, né? E aí a vida do crente vai assim sendo destruída, Então às vezes ele vai perceber, o crente gosta, né? E aí ficar reparando muito a mulherada e tal, leva o crente ao adultério. E assim as mulheres, né? Geralmente são pegas principalmente pela vaidade excessiva, gastam todo o dinheiro que deveriam gastar com outras coisas, gastam na vaidade, né? E aí ele vai olhando, vai reparando, andando de redor. Deixa eu ver como é que eu vou pegar isso aqui, como é que eu vou pegar isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui, vou desviar ele da leitura bíblica, vou desviar ele da oração, vou desviar ele do evangelismo, e vai assim. Quantas igrejas nós temos visto hoje que não evangelizam, não ganham almas, que mais de 50% nem são batizados com o Espírito Santo. Igrejas que não oram mais. Olha o círculo de oração que antes oravam todo dia. Hoje, uma vez por semana, quando vão. Na igreja se ora às vezes 10 minutos, 15 minutos, as pessoas já estão cansadas. Muitas delas nem se ajoelham para orar, ficam aí no celular, ou ficam batendo papo, ou saem até da igreja na hora da oração. Isso é que está virando a igreja. Satanás está vencendo. Perceba isso. Então despertemos, vamos lutar, vamos divulgar esse trabalho. Olha, esta lição deveria ser dada na escola bíblica dominical, mas deveria ser repetida à noite no culto, porque já na escola quase ninguém vai mais. Então ore, jejue, divulgue esta palavra, pregue, ensine esta palavra e pratique essa palavra. Então, além do laço do passarinheiro, tem a peste perniciosa. São aí doenças, enfermidades. Nós temos visto crentes falarem tanta besteira, tanto crente acreditando que está doente porque é Deus que permite, ou Deus que mandou. Isso é um absurdo, isso é pecado. Olha, tem crente que diz, não, a pessoa não é batizada com o Espírito Santo porque não chegou o tempo de Deus. Ora essa. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, era para você ter sido batizado com o Espírito Santo. Olha lá na Bíblia. As pessoas se convertiam imediatamente, eram batizadas com o Espírito Santo. Era normal isso, veja aí, Atos dos Apóstolos, né? Jesus quer batizar você desde o momento que você o aceitou como Senhor e Salvador. Isso é evidente. Que tempo de Deus. Ah, não, irmão, eu estou doente, aqui a enfermidade. É Deus, permissão de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus já levou nossas doenças e enfermidades na cruz do Calvário. Deus não devolve para nós doença, Deus não manda para nós doença. O pensamento de Deus a nosso respeito é só coisa boa. Toda boa dádiva desce de Deus. Deus não anda mandando doença para ninguém, não. Que pai é esse que tem prazer na doença, no sofrimento das pessoas?
Que pai é esse que quer que os filhos fiquem gastando todo o dinheiro da farmácia e com o médico? Pelo amor de Deus, acorda, meu irmão. Cuidado com essas doutrinas diabólicas que o diabo lança na igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia com atenção a palavra de Deus e entenda. Cuidado com demônios. Subtópico 3, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, Salmo 91:1, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal, Salmos 91:7. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo, Isaías 59:19. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Então veja que aí fala no Salmo 91 sobre essa proteção de Deus. Nós já vimos que a proteção é de acordo com a comunhão que o crente tem com Deus. Não se esqueça disso. Não vai viver em pecado pensando que Deus está te protegendo, né? Então, temos que viver em comunhão com Deus. E essa proteção, ela vem então através dos anjos que nos protegem, e também Deus levanta pessoas para nos ajudarem. Por exemplo, eu recebi dons de Porá. Eu vou nas igrejas, se a igreja tiver por volta de 200, 300 pessoas, geralmente mais de 100 pessoas são curadas toda semana. Nós visitamos as casas aqui, evangelizando toda semana. Toda semana nós temos aí por volta de 10 pessoas toda semana sendo curadas. Veja bem, libertas, curadas. E assim, Deus levanta pessoas, coloca na igreja. Toda igreja tem alguém que Deus colocou ali para ajudar as outras pessoas. Veja bem, Deus capacita com dons do Espírito Santo para ajudar a igreja. Muitas vezes a igreja está tão dominada por espíritos malignos que, ao invés de receberem a manifestação do Espírito Santo, trazendo cura a todos, a igreja faz atrapalhar esse trabalho de Deus, faz impedir esse trabalho de ser executado. Os crentes estão gastando o seu dinheiro todo em farmácias com médicos, enquanto Jesus manda para a igreja uma pessoa para orar para os doentes e enfermos, e essa pessoa é ali cercada, atrapalhada de todo jeito, para não ministrar a cura às pessoas. É uma coisa impressionante que está acontecendo nas igrejas hoje. Então Deus é o Deus todo-poderoso, tem poder sobre qualquer tipo de doença, de enfermidade, qualquer ação maligna. E Ele tem poder, e Ele nos concede esse poder para evangelizarmos, para ministrarmos as pessoas na igreja. Esse poder está em nós, através do Espírito Santo que mora em nós. Temos que exercer, temos que deixar fluir através de nós. Temos que ministrar as pessoas. Tópico 3, promessas e proteção. Subtópico 1, os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então já sabemos, né, o final de todas as coisas. Sabemos que Deus é vencedor sobre todo o poder do diabo, inclusive a morte, né? A morte entrou no mundo através do pecado. Então todos os inimigos que se levantaram contra Deus, contra a igreja de Jesus Cristo, serão derrotados. Então isso é evidente, é certo, né? Agora o problema nosso é
quantos crentes chegarão à vitória final? Porque se não estiverem prontos, não estiverem em comunhão com Deus, não tiverem uma vida prática de oração, de jejum, de estudo da Bíblia, de evangelização, não conseguirão chegar ao final vencedores. Então o inimigo está aí, está atuante, está todo o tempo em batalha contra nós. E nós temos que estar todo o tempo prontos, revestidos, vestidos, todo o tempo para podermos vencer. Ele não descansa, lembre-se disso. Então nós temos que estar sempre prontos, preparados e lutando e vencendo essas lutas, essas guerras que são contínuas e diárias. Se nós olharmos aí uma coisa interessante, nós falamos assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tudo bem, é uma promessa. A igreja, no final das contas, a igreja saiu vencedora, nós sabemos disso. Agora, não vá pensar que uma igreja não pode fechar. Olha aí as 7 igrejas lá do Apocalipse. Onde estão hoje? Todas fecharam. Eram na Turquia. Cadê essas igrejas? Não existem mais. Fecharam suas portas, acabaram. Por quê? Não ouviram a advertência. Jesus advertiu, Jesus falou com elas. Falou com seus líderes, mas não prestaram atenção, não cuidaram, não estavam vivendo cheios do Espírito Santo, não tinha a presença de Deus ali mais, e foram se acabando. Olha aí o grande exemplo da Europa, o que foi a igreja na Europa antes. Olha aí os principais pregadores do mundo, os maiores ganhadores de alma do mundo estavam lá na Europa. E onde está a igreja hoje na Europa? Veja aí, praticamente se acabou. Você vai hoje numa igreja, aí na Suíça, na Alemanha e tal, olha lá, tem 10 crentes se reunindo ali na semana e tal. É uma coisa absurda mesmo. E assim que está a situação. Então tome cuidado, não pense que você é mais forte do que Satanás, que seus demônios, que você é mais esperto, mais inteligente. Não, nós temos que estarmos em comunhão com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é que tem poder, autoridade para nos dar e nos ajudar. Nós somos fracos. Nós temos que estarmos em comunhão sempre com o Espírito Santo para podermos vencer. Nós não vencemos com as nossas próprias forças. A luta é desigual, é no reino espiritual. Um reino que a gente praticamente nem conhece, não entende. Então nós temos que estarmos sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia, sempre evangelizando. Aí sim, estaremos sempre vencendo. A igreja é forte assim, na prática da sua fé. Subtópico 2. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa, para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmos 18:2. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127:1. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Então veja, desde que estejamos em comunhão com Deus, não estejamos na prática do pecado, então devemos confiar que Deus está nos protegendo, nos livrando, nos guardando todo o tempo. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte, que é confiar em Deus, acreditar, ter fé em Deus. Nós vamos comer, vamos orar agradecendo a Deus. Nós vamos fazer algum negócio, vamos pedir a Deus orientação. Vamos comprar alguma coisa, vamos pedir a Deus orientação. Nós vamos viajar, então vamos orar a Deus pedindo proteção na viagem, para nos guardar, nos livrar, nos dar sucesso naquilo que vamos fazer. Então, todo tempo estamos orando, conversando com Deus, confiando em Deus e na sua providência, na sua proteção. Veja Atos 18, Paulo diz, se Deus quiser, eu vou voltar para vocês. Tiago 4,15 diz, olha, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Hebreus 6,3, isso faremos se Deus permitir.
Romanos 15:32, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. 1 Coríntios 4:19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então veja, sempre a dependência de Deus, sempre dentro da vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou que quando orarmos devemos dizer, seja feita a tua vontade. Então sempre devemos estarmos dentro da vontade de Deus, debaixo do controle de Deus. Subtópico 3, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipotente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmos 33, 6 e 9. Por isso a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmos 46, 1 a 5. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmos 33, 10 a 12. Então a abrangência, né? Aí o tamanho da proteção de Deus, aí onde atinge. Então em toda parte, em qualquer situação, em todo o tempo, Deus está presente. Deus é poderoso para vencer qualquer tipo de luta. E Deus conhece todas as coisas. Olha aí, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então, tudo está diante de Deus. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Sempre repito isso. Para Deus tudo é presente. Ele olha aqui, tudo é presente. Então, antes de existir a terra aqui, Deus já viu. Depois que acabar a terra, Deus já viu. Deus é eterno. Tudo para ele está aqui diante dele. Desde o homem, primeiro homem na terra, Adão, até o último homem no final do milênio. Tudo está diante de Deus, tudo é presente. Então ele olha e vê tudo ali diante dele. Então confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, né? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, olha aí. Então confiemos. Deus pode tudo, Deus está presente em toda parte, Deus sabe tudo. Não há nada impossível para Deus. Conclusão. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Então veja, nós podemos comparar a nossa vida como se fosse, então, estarmos dentro de uma embaixada. Veja bem, nos Estados Unidos, por exemplo, existe estado em que vigora a lei da pena máxima, a morte, né? Então a pena de morte vale. Por exemplo, Flórida, Califórnia, Texas, Alabama, Arizona, Carolina do Norte, Louisiana. E o lugar onde mais é empregada essa pena de morte é no Texas. Então veja só, se você estiver num desses estados e você cometeu um crime que é digno então de pena de morte, o que você vai fazer? Corre e entra na embaixada do Brasil. O que acontece? Você não vai ser condenado à morte porque você está dentro de um país. A embaixada é um país ali. E lá não existe pena de morte. Olha só, é uma coisa interessante isso, né? No Antigo Testamento tinha o quê? As cidades de refúgio, né? A pessoa matava outro assim por engano, às vezes uma caçada, tirava a flecha no animal, errava, acertava numa pessoa, a pessoa morreu. O que essa pessoa fazia? Para não morrer na mão dos parentes dessa pessoa, que queriam matá-lo porque ele matou o parente seu,
Então ele corria, entrava na cidade de refúgio, escapava de morrer. Olha só, assim é a nossa vida, nós estamos debaixo de uma embaixada, ou seja, debaixo da proteção aí de Deus. Agora, nós não podemos viver em pecado, porque quando você peca, o que acontece? Você está aqui debaixo da embaixada. Você pecou, está vivendo em pecado, a prática do pecado, ó, você está fora da embaixada. Então você está lá debaixo, protegido. Agora, se você começa a viver em pecado, na prática do pecado, olha, a embaixada saiu. Você agora está debaixo de quê? Agora está debaixo da ação de Satanás. Isso que acontece quando a pessoa se desvia, né? Então os demônios querem matar essa pessoa de todo jeito. De preferência uma morte violenta, assassinato, um acidente de automóvel, alguma coisa assim. Porque a pessoa está em pecado, não se arrepende. Então vivamos em comunhão com Deus, debaixo dessa proteção de Deus. Isso é promessa de Deus para nós, proteção, segurança, todo o tempo. E lembre-se que existem aí trilhões de anjos, até mais do que isso, né, que estão a serviço de cada um de nós, crentes salvos. Agora, temos que nos manter em comunhão com Deus, não se esqueça disso. Todo o tempo Deus está nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Vamos orar agora, você ouvindo esta palavra, você crendo agora que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Então ele levou tudo isso sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, nós que tínhamos que morrer lá. Então ele nos substituiu, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, o inferno, Satanás. Está vivo, está para sempre, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, você crê nisso? Você é salvo agora. O que acontece? Você abre o coração para Deus agora e diz para Deus que você quer receber agora a salvação em Jesus Cristo. O Espírito Santo vai entrar em operação agora, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir a necessidade de pedir perdão a Deus. E faça isso. Neste momento, você então recebe o Espírito Santo que vem morar em você. Você começa uma nova vida com Deus. Você está morrendo para o passado. A semente do mal, aí o pecado que morava em você é destruída. Você começa uma vida nova com Deus agora. Você está nascendo de novo, nascendo agora como filho de Deus no reino de Deus. Saindo do reino de Satanás, saindo da descendência de Adão. Veja só, é uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Creia e receba agora a salvação. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Jesus já levou na cruz também nossas doenças e enfermidades. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas que se chegam a Ti, que estão agora se arrependendo, pedindo perdão, recebendo agora o Espírito Santo, recebendo a salvação. Toca, Senhor, deles agora. Recebe por filhos. Conheça o amor de Deus, como é grande o amor de Deus para com você. Receba agora este amor, receba agora o Espírito Santo, receba agora o novo nascimento, a regeneração, santificação, justificação. Receba agora, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, em nome de Jesus, receba a cura agora. Toca, Senhor, toca neles agora. Sai, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dá um like para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Passe o link desse vídeo nos seus grupos. Passe para pessoas que não são crentes também. Elas vão conhecer um pouco mais sobre o reino espiritual, sobre a salvação em Jesus. Vai receber esta oração, vai receber também a cura. Passe para as pessoas. É uma maneira de evangelizar, passando esse vídeo também para as pessoas que não são evangélicas. Faça isso. Então, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito desta lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, meu telefone 99991520454. Ou entre aí nesse QR Code. Eu vou incluir você num grupo que você vai receber toda semana esse material. Não é grupo de bate-papo. O grupo só para mandar esse material para você. E se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja,
não sou aposentado e preciso de ofertas dos irmãos para sobreviver. Estou há 8 anos e meio desempregado. Então, nos ajude. Mande qualquer quantia. Não precisa ficar aí com avareza, com a coisa de, está pedindo dinheiro, não sei o quê. Não, R$5 vai te fazer falta não. R$10, R$5. Não tem problema, mande qualquer quantidade. Nos ajude. Envie aí. Aí estão as contas Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix. E o meu Pix você vê aí, que é meu CPF, 331-957-811620. Ou então, entre nesse QR Code e envie qualquer quantia, nos ajude. Isso, com certeza, Deus vai abençoar você, sua vida financeira, né? Precisa de ajuda também. Olha, mesmo eu vivendo assim, com os irmãos me ajudando, mesmo assim eu ajudo irmãos. De vez em quando eu mando ajuda para alguém. Algum irmão que eu conheço, né? Tem que ser uma pessoa que a gente conhece, que tem certeza que a pessoa está precisando, né? Por exemplo, para construção de igreja, e algumas pessoas entram em contato, a gente manda lá R$20, R$50, tal, qualquer coisa para ajudar. Mesmo você me ajudando, eu também ajudo as pessoas. Sou um dizimista fiel também, graças a Deus, damos oferta para a missão também, todo mês. Então, o que você está nos ajudando, também nós estamos ajudando as pessoas e estamos sendo fiéis dos dízimos das ofertas. Então, envie, nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.